oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Presença, Senhor, na adoração. Mas essa quinta-feira, Senhor, graças a Deus, e Pai amado, que o Senhor nos deu graça. Tua palavra diz, ó Deus amado, que deitei e me levantei porque o Senhor me sustentou. E aqui estamos, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor amado, pela minha vida, pela vida de cada um dos teus servos, das tuas servas que aqui se encontram, Deus, para realizar, Senhor amado, mais esse trabalho. Essa noite, ó Deus amado, que o Senhor preparou para que pudéssemos estar aqui, ó Deus. Perdoa, ó Deus amado, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas transgressões, as nossas imperfeições, Senhor, pois somos imperfeitos, mas o Senhor é perfeito. Ó Deus amado, toma nas tuas mãos a minha e a vida de cada um dos teus servos, das tuas servas que aqui já se encontram, Pai. E aqueles, ó Deus, ainda que estarão por vir, ó Deus, toma nas tuas mãos. Ó meu Deus, eu quero neste momento, Senhor, lhe pedir, Senhor, que não venha ser diferente, que nesta noite, que neste momento, Deus amado, de estudo, venha ser, Deus amado, um momento em que nós possamos estar com a nossa dificuldade, buscar a tua presença. Uma coisa, Senhor amado, eu fico pensando, com certeza, Deus amado, a vida, ela é vazia, a vida, ó Deus amado, ela é, ó Deus amado, sem sentido, quando não estamos, ó Deus, diante de Ti, meu Pai. As pessoas, ó Deus amado, buscam tantas coisas, em tantas coisas, mas na verdade, ó Pai amado, uma coisa é certa, há um vazio, Senhor amado, dentro dessas vidas, ó Pai. Eu fico aqui, agora aqui pensando, imaginando, Deus, porque estamos passando momentos muito difíceis, estamos passando momentos, ó Deus amado, de dificuldades, ó Pai. Ó Deus amado, muitas coisas as pessoas passam, ó Deus, e a gente percebe, Senhor amado, que a cada momento, a cada instante, ó Deus, que se passa, ó Deus amado, as pessoas vão ficando cada vez mais e mais distantes de Deus. E, consequentemente, ó Deus amado, essas pessoas, ó Senhor amado, ficam vulneráveis. E elas, ó Deus amado, passam, ó Deus amado, a agirem de maneiras, ó Deus amado, contrárias, ó Deus amado, aquilo que se espera, Senhor. A gente vê, Senhor amado, tanta violência, a gente vê tanta maldade. Meu Deus amado, eu vi aquela notícia, uma mãe, Senhor amado, fazendo uma situação daquela com uma criança de 4 anos de idade. E tantas outras coisas que a gente tem visto, ó Pai. E a gente percebe, ó Pai, até onde vai, ó Deus amado, a atitude, a reação do ser humano quando ela, ó Deus amado, vive
vida, Senhor amado, totalmente distanciada de Deus. Deus amado, o Senhor realmente nos deixa entender a sua palavra, Pai, que Tu criaste, ó Deus amado, tudo isso, o homem, ó Pai, não foi para esse propósito, Deus. Foi para um propósito, ó Deus amado, totalmente diferente, um propósito, ó Deus amado, em que, ó Deus amado, o homem viveria, ó Pai amado, eternamente numa vida, ó Deus amado, regada, numa vida, ó Deus amado, totalmente transformada, ó Deus, uma vida, ó Senhor amado, 100%, ó Deus, amparada, ó Deus amado, acompanhada, ó Senhor amado, de Ti, ó Pai. As pessoas viveriam uma vida feliz, as pessoas viveriam uma vida, ó Deus amado, de graça diante da Tua presença, porque quando se está na Tua presença, ó Deus amado, a coisa ela é diferente. Presença essa, Senhor amado, que o ser humano, muitos não conhecem, e por isso vive uma vida atribulada, uma vida, ó Deus amado, desregada, uma vida totalmente distanciada, uma vida totalmente triste, vazia, sem sentido. A Tua palavra, Senhor amado, diz que o preço do pecado é a morte. E quantas pessoas, ó Deus amado, por escolherem esse caminho, Pai, tem, ó Senhor amado, colhido, Senhor amado, situações terríveis, ó Pai. Ah, meu Deus amado, tem misericórdia. Lembra-te, ó Deus amado, a cada dia de nós, ó Pai, porque estamos vivendo, ó Deus amado, em meio, ó Senhor, a toda essa situação. Vivemos, Senhor amado, em meio a tantos perigos. Vivemos, Senhor amado, em meio a esse ambiente hostil, a esse ambiente, ó Deus amado, onde as pessoas, ó Pai, a cada dia se odiam umas às outras. E o perigo, Senhor, ele mora pertinho de nós a cada dia. Ah, meu Deus, mas tenha misericórdia, cubra-nos, ó Deus amado, com Teu sangue, nos ajude, nos dê graça. Ó Deus amado, ó Deus, e mesmo vendo todo esse quadro, e mesmo vendo toda essa situação em que o mundo está, ó Deus amado, caminhando, que o Senhor venha, ó Deus amado, ajudar-nos, ó Deus, para que não venhamos temer, que não venhamos ter medo, que não venhamos, ó Deus amado, se apavorar, que não venhamos, ó Deus amado, a se entristecer ou nos inquietarmos com toda essa situação. Muitas das vezes, ó Deus amado, a gente fala, como eu falo, muitos outros falam, Deus amado, comentam essas situações que o mundo está vivendo, e a gente procura passar, ó Deus amado, em meio a toda essa situação, palavras de graça, palavras de ânimo, palavras, ó Deus amado, de conforto, mas que não venha apenas ser só palavra, Senhor, mas que verdadeiramente, ó Senhor amado, a gente venha sentir essa graça, essa proteção, essa tranquilidade, mesmo em meio a toda essa conturbação, ó Deus amado, que o mundo vive. Nós, certa feita, Senhor amado, ali, lá no passado, quando, ó Deus, o Senhor, junto com os seus discípulos, quando o Senhor fez aquela aparição, em que já estava pronta a sua ascensão, os seus discípulos ali, ó Deus amado, junto de Ti, e o Senhor ali falava, o Senhor ali estava orientando, o Senhor estava ali conversando, animando inclusive os Teus apóstolos, porque já estava o momento de o Senhor novamente se retirar para o céu. Com certeza o Senhor ali confortava, com certeza o Senhor ali falava, com certeza o Senhor ali, ó Deus amado, procurava passar uma palavra de graça, de esperança, de força, de fé, porque com certeza os seus discípulos estavam muito tristes, embora vendo o Senhor ali, mas eles sabiam que o Senhor ia embora. Mas o Senhor disse: olha, eu vou, mas o Espírito Santo ele veio, eu vou embora, mas deixarei contigo o Espírito Santo. Ele se dará a vocês graça, sabedoria, fé, segurança. Ah, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Teu povo, Deus amado, com certeza tem sentido, ó Pai, que a cada dia
que tem se aproximado, Deus amado, a tua vida. Meu Deus, nos ajude e nos dê graça, para que nós possamos, ó Deus amado, aguardar com fé, com graça, com alegria, ó Deus amado, Deus dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, toma nas tuas mãos agora que eu lhe pedi, ó Deus, os teus servos, pastor Wesley, pastor Marcos, que com certeza já está, ó Deus amado, pronto, ó Deus, a entregar para nós aquilo que o Senhor tem para conosco nessa noite. Mônica, ó Deus amado, tua serva também, irmã Abigail, enfim, a todos aqueles que estarão participando desta noite, toma na tua mão, venha ser conosco, é o que eu te peço neste momento, Senhor. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Deixa eu lembrar. Louvar a Deus, essa garganta aqui meio apagada. Fala, não quer te cantar junto. Aí vamos ver. Glória a Deus. Só vou deixar aqui em Mateus capítulo 9, só alguns versículos, e logo mais estaremos louvando a Deus. Amém? Capítulo 9. Capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 20. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes. Tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus vira, voltando-se e vendo-a, disse: tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus, né? Meu Deus do céu, quantas coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, milagres, muitas vezes nós temos presenciado, e o Senhor, ó Pai, Ele disse lá atrás, Ele iria manter o Espírito Santo, e Ele está conosco, não nos deixou, e logo, logo vai nos levar em volta, graças a Deus. Vamos louvar a Deus. Eu já tinha deixado até um filme já separado, já para essa quinta-feira. Se não me engano, primeiro, é o 26 da. Depois vamos ver se eu lembro. É o 26 da. Né? Está passando na frente. 26. O glorioso cristão é pensar quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensamos será glorioso, ver se abre um
É maravilhoso, né? Pensar o povo realmente é no reino celestial. Coisa linda. E nós vamos cantar ainda o outro também, que é parecido também, né? Tema, né? É a mesma. É o 36 também. Glória a Deus. Dá-me da paz tu, Senhor. Glória a Deus, Jesus. 36 tá bem? E não pode ser. Nossa introdução, costume, essa parte.
logo mais estaremos entrando no estudo dessa quinta-feira. Hoje é 15? É 14? É 15 hoje? É 14. Oh, Deus maravilhoso. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Já estamos na metade do mar, Jesus está mais perto que nunca. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja. Bem propício esse louvor agora. Eu estou no meu coração para ler o Lucas 12. Então, a gente só vai Louvado seja. praticamente ler, né? Que o hino já falou bastante. Eu quero ler aqui Lucas 12, a partir do verso 35. Glória a Deus. Eu vou ler até o verso 40, do 35 ao 40. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Glória a Deus. Aleluia. Essa colocação de Lucas mostra, sobretudo, sobre a nossa responsabilidade de estarmos apercebidos. Nós sonhamos com o final de tanta coisa ruim que tem acontecido, desejamos que isso realmente encerre, mas há um tempo determinado por Deus para que isso aconteça. O que nós devemos de fazer é manter em nosso coração a esperança, confiança, sabendo que vai chegar o momento. Hoje, nesse tempo, eu tenho dito muito isso, eu tenho dificuldade de crer num término, por exemplo, de 2026 sem a volta do Senhor. Tudo que a palavra do Senhor fala que iria acontecer já está aí acontecendo. Mas a data certa, o momento é o Senhor quem sabe. O que eu e você temos que fazer é que hoje, nesse momento, estejamos vigilantes. Aqui, depois do Senhor mostrar aos seus discípulos a responsabilidade de se cingir os lombos e acender as candeias, nós vemos a responsabilidade que ele passa para os próprios discípulos. No verso 40, portanto, estai vós também apercebidos, porque ninguém está livre de se distrair, ninguém está livre de ficar tão envolvido com as coisas do mundo, ou até mesmo com a ansiedade da volta do Senhor e acabar se distraindo. Às vezes as pessoas não percebem, mas um excesso de cuidado pode gerar em você um descuido com o que é realmente importante. Porque a melhor forma de você demonstrar que aguarda a volta do Senhor é cumprir os seus mandamentos, obedecer o seu ID, fazer com que a palavra dele seja transmitida. Porque se eu, na minha ansiedade da volta do Senhor, ficar preso dentro de um foco, eu vou ficar aguardando a volta do Senhor, como os discípulos fizeram no primeiro momento, não foi assim? Assim que Jesus subiu, eles ficaram parados olhando para cima, porque ele falou que como ele subiu, ele ia descer, mas eu estou esperando. Mas a ordem do Senhor não era ficar olhando para cima, não é ficar parado, é fazer o ID, cumprir o propósito, fazer com que a palavra dele seja propagada, porque ele precisa que todos tenham ouvido essa palavra. Que eu e você possamos entender isso. Esses dois louvores são muito lindos, falam sobre um momento muito especial para nós, Igreja de Cristo. Mas esses louvores devem apenas fortalecer a nossa esperança, mas nos manter firme no propósito, porque é para isso que nós estamos aqui, para cumprir o ID do Senhor. A hora que Ele vier nos buscar, Ele tem que nos achar trabalhando. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Abigail, faça a oração do pastor Marcos, amém? Senhor Deus e Pai, em cuja presença estamos, presença essa marcante Glória nessa a noite, Deus. Senhor, em que já estamos te sentindo, podendo ouvir a tua voz. O Senhor já tem nos dado um direcionamento nessa noite, daquilo que o Senhor quer falar, Senhor, aos nossos corações. Que nós estejamos atentos e apercebidos, não para ouvir o que queremos, mas ouvir o que o Senhor tem para nos dizer.
interessante, irmãos, que não é, eu acredito que seja pelo propósito, né, daqueles que aqui estão, que há uma manifestação da graça de Deus, né? Então, se nós continuássemos louvando ao Senhor como iniciou e orando como terminou agora, eu digo que o meu coração se encheu de alegria só por esse minuto. Isso confirma a presença de Deus no meio ou no seio da sua igreja, que somos nós aqui, né? Então não é por quantidade, e sim por propósito, né? Estamos aqui com o propósito de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, de mergulhar na sua palavra. Então eu acredito que Deus fala assim, eu usando o meu termo, Deus fala assim, a recíproca é verdadeira. Então é com vocês também, se vocês estão comigo, louvado seja Deus. E irmãos, isso é algo que é espiritual, nem todo mundo entende, nem todo mundo tem o discernimento, mas quem tem, alimenta a alma, louvado seja Deus. Como eu tenho dito, irmãos, o propósito aqui, nós estamos hoje na sexta igreja, a igreja de Filadélfia, e o propósito desde o início era justamente entender, eu tenho repetido todos os dias que eu tenho estado aqui às quinta-feiras, que o Senhor Ele mostrou essas 7 igrejas, e nós entendemos assim, de que os vencedores iriam alcançar a promessa do Senhor, os vencedores. Então, nós percebemos que a igreja do Senhor, ela é de vencedores, mas como nós vimos nas 7 igrejas, tinha alguns que estavam distraídos, seguindo outros ensinamentos, e alguns ali guardando a palavra. Por isso que o Senhor falou, olha, aí o Senhor fala para todos, ao que vencer. Então, o capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 12, que é a carta que foi escrita para Filadélfia, ele fala justamente isso, né? A quem vencer, aquela versão. A minha versão também está a quem vencer, ou que vencer, ou a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então há uma promessa para essa igreja, irmãos, aos vencedores. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que eu sou mais que vencedor, e nós também. Porque uma coisa que eu digo aos irmãos é que nós temos que ter convicção. Quando se fala em perseverar, em manter acesa a chama, a esperança, é algo que depende de nós, e aquilo que depende de nós, também depende da nossa renúncia, porque o próprio Jesus ele falou, aquele que renunciar a sua vida, ou seja, ele também, é muito interessante, irmãos, aquele que perder a sua vida, achará, e aquele que quiser guardá-la, se proteger, perdê-la. Então, Jesus falou, e nós sabemos muito disso, porque tudo isso é condicional, né? Aquele que quiser vir a mim, ou após mim, toma a tua cruz e me segue. Então, nós percebemos, irmãos, que para alcançarmos a promessa do Senhor, tem sempre uma condição, e a condição é o que o Senhor sempre nos aponta, que nós temos que renunciar. Uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje é de renúncia. Renunciar às nossas vontades,
sabe, tem um espírito de fato, de verdade, sofredor, mas quem tem o Espírito de Deus, ele alcança essa graça também, porque quando eu vejo essa graça sobre a igreja primitiva, sobre a igreja do Pentecoste, não é diferente para a igreja dos dias de hoje, mas temos que estar dentro do condicional de Jesus, renunciar às nossas vontades para que a dele predomine em nossas vidas. Aí nós vamos conseguir, de fato, entender de que nós somos mais que vencedores. Porque quando eu digo que eu sou vencedor, eu tenho certeza disso, é que eu tenho que perseverar nisso que eu tenho ouvido e aprendido e guardado no meu coração. Eu tenho que perseverar. Aí eu sou mais que vencedor. E pastor Hélio, sabe o que acontece? O falar, o pregar, o ministrar, nós fazemos isso diante de Deus. E se tem uma coisa que Deus faz, vocês não tenham dúvida disso, para aquele que usa a tribuna, ou aquele que ministra isso a plenário, ou seja, quem for, é Deus depois colocar a prova. Vamos ver se é isso mesmo? Colocar a prova. Pensa numa pessoa que já foi experimentada, varão de usar da palavra, e daqui a pouco o Senhor nos colocar diante da situação. Eu falei, olha, eu tenho que, por isso que a Bíblia mesmo fala, né? Pronto para ouvir e tardio para falar. Porque parece, não parece. Mas se permanecer dentro daquilo que Deus nos deu, aí Deus vai falar assim, ó, aprovado, viste meu servo Jó? Foi o que o Senhor fez para o teu servo Jó ali, e para muitos outros, como nós dissemos aqui, que ele fez pelo menos para 2 pastores de 2 dessas igrejas, entre 7 aqui, ele mesmo testificou dos teus servos. Então, eu penso que Jesus, eu tenho certeza que Jesus ainda hoje testifica de nós, se guardarmos o seu propósito. Então, tudo isso vai dizer o quê? Que nós somos vencedores sim, e a promessa do Senhor é para quem vencer. Então, nós vamos herdar a promessa. É curioso que nós nos deparamos com essas 7 cartas e parece não, gera um prenúncio de como seria a igreja até o século de hoje, o que viria a acontecer, semelhanças de épocas em épocas, e nós trazermos essa exortação do Senhor a essas igrejas, a observar que não é diferente nos dias de hoje, o que nós estamos vivendo, e que, com certeza, Deus, na pessoa de Jesus, espera a nossa compreensão, entendimento e vivência da mesma forma que aqueles que receberam aqui essa exortação, né? Então, quem vencer? Nós somos vencedores em nome do Senhor Jesus. E está aqui a igreja de Filadélfia, que é uma das poucas igrejas que não recebeu nenhuma palavra de cobrança ou negativa, e sim só elogio. Exceto Esmirna, Filadélfia foram as únicas 2 que não teve nada que desabonasse a vossa conduta. E olha que eles tinham dificuldades, e mesmo assim permaneceram diante daquilo que eles receberam, né? Então vamos lá, eu leio do início agora, porque como eu disse, o propósito, irmãos, é de que Jesus, ele escreve para essas 7 igrejas, e as 7 igrejas ele faz todas as mesmas promessas, e 2 que é bem clara, 2 observações que é bem clara: conheça as tuas obras e ao que vencer. Ou seja, ele conhece as obras de cada liderança e cada igreja e diz, ao que vencer. Então, fica claro para nós hoje que o Senhor conhece as nossas condutas, as nossas ações e tudo que nós fazemos. Está claro e patente diante dele. E ele diz, o que vencer receberá aí
ele começa a mencionar as promessas. Aqui tem algumas poucas, mas tem muitas promessas que o Senhor tem para os vencedores. Então, nós acreditamos num tribunal de Cristo triunfante, cheio de bênçãos para a igreja vencedora. Não vai chegar lá nenhum derrotado, só vai chegar vencedor. Eu fico a imaginar como será essa festa que a Cassiane cantou, né? Vai haver festa no céu, porque, irmãos, de fato, como não será esse grande tribunal de Cristo para recepcionar a sua noiva? E eu vou dizer, irmãos, repito, isso é fé, nós assim acreditamos, nós assim servimos, nós assim renunciamos às nossas vidas e nós assim esperamos nesta promessa do Senhor, que daqui a pouco vai se cumprir de forma plena. Não temos outra coisa a fazer, irmãos, na presença do Senhor, é perseverar nessa fé. O restante é como nós ouvimos aqui, é o ID, testificar de Cristo. E o ID, testificou de Cristo, fez o ID, é aguardar a promessa do Senhor. E repito, para fazermos tudo isso, tem que haver uma renúncia das nossas vontades, que muitas das vezes vão contra a vontade do Senhor. Então ele diz assim, o versículo 7 está assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, irmãos, está aqui a igreja que recebeu a exortação do Senhor, sem nenhum tipo de cobrança contrária, só para que eles viessem a permanecer como estavam. E olha que eles estavam juntos com aqueles que se diziam judeus e não eram os judaizantes, né? Aqueles que eram contrários aos ensinos do Senhor. Eu acredito que a igreja primitiva sofreu muito com os judaizantes, porque eles faziam oposição a Cristo, como ainda hoje eles fazem e não acreditam de maneira nenhuma, e graças a Deus por isso, irmãos, não acreditam de maneira nenhuma que Jesus é o Cristo, para se cumprir a palavra, porque vai haver um momento deles também. Há um momento para todas as coisas. Então vai chegar o momento para o povo judeu também, irmãos, que estão dentro do plano e do propósito de Deus, só que no tempo de Deus. E aí eles vão acreditar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Então aqui eles faziam oposição. E ainda hoje, se você encontrar um judeu, ele vai te chamar de louco se você disser que Jesus é o Cristo, e eles vão concordar que Jesus, de fato, ele é um judeu, mas nunca seria o Messias, mesmo com esse alarde mundial da pessoa de Jesus, eles não acreditam, né? Faz parte do projeto e do plano de Deus.
cabe a nós entender isso, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com um judeu e pensa em alguém num coração de pedra no que diz respeito a Cristo. Terrível, terrível. Ele veio me evangelizar com um cartão. Eu estava no aeroporto trabalhando, e aí eu conversando ali um pouco, eu mencionei Jesus, depois que ele me deu um cartão, aí, nossa, desconversou, e foi aquele negócio. Eles têm coração de pedra. Uma vez eu encontrei um maronita. O maronita, ele faz o estardalhaço da pessoa de Jesus. Eu encontrei um maronita. Se você pesquisar, você vai ver quem são os maronitas. Ele faz o estardalhaço da pessoa de Jesus, falando mal. Então, irmãos, bem-aventurados somos nós, pela fé que nós recebemos na pessoa de Cristo, por intermédio de entregarmos a vida a Ele. Então, receber essa fé e viver ela, não tem coisa melhor, porque a gente percebe que realmente aqueles que fazem parte de uma forma indireta ou diretamente, coração fechado. E o gentio, o que está na pessoa do ímpio também, esse daí precisa de fato ter uma experiência com Deus, não entra nesse plano, nesse propósito. Mas aquele que não que vem da linhagem, que vem lá da linhagem asiática, acerca da revelação de Cristo, esses aí eu acredito que só na grande tribulação. Antes disso, pode ter certeza que não, né? Então vamos lá. Cristo se identificou como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esta autodescrição de Cristo enfatiza sua santidade, veracidade e autoridade absoluta. Então, quando Jesus ele se manifesta aqui, dizendo que é o santo, é o verdadeiro, é o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, ele diz: eu. Jesus ele tem toda a autoridade. É por isso que nós temos que ter em mente, irmãos, de que todas as coisas acontecem dentro de um plano de Deus, todas as coisas acontecem dentro de um propósito de Deus, nada foge da realidade, da vontade de Deus. Então nós podemos se esforçar, tentar fazer tudo aquilo que vier para agradar a Deus, mas nós temos que estar sempre dentro da palavra, porque se quisermos ajudar o Senhor, tem que ser o que? Olhando para a palavra. O apóstolo Paulo, quando ele quis ajudar ao Senhor, ele eu vou dar essa palavra, ele caiu do cavalo, mas não tem nada a ver daquele encontro em Damasco, não, mas falando de uma forma, irmãos, comparativa, ele caiu do cavalo, porque ele achou que estava ajudando a Deus quando ele perseguia os crentes. Ele achou que estava ajudando a Deus. Por quê? Porque ele era religiosíssimo, ele era fiel àquilo que ele tinha. Aquilo que o apóstolo Paulo tinha era certeza, confiança de que ele servia a Deus de fato e de verdade. Então, levanta-se uma seita dizendo que um tal de Cristo agora não, coça nele, coça, e aí foi quando o Senhor viu em Paulo que virtudes. Não, calma aí. E aí ele teve aquele encontro glorioso com o Senhor, irmãos, no caminho de Damasco, e aí depois ficou sem ver nada por 3 dias. Quando começou a ver, ele enxergou a Cristo, enxergou o projeto, enxergou o propósito, enxergou o chamado, e aí ele entendeu que começou de fato e de verdade fazer aquilo que Deus esperava que ele o fizesse. Então percebe que às vezes pensamos e não podemos pensar, temos que fazer de conformidade com a palavra, que estamos ajudando a Deus. Então temos que saber se estamos de conformidade à palavra de Deus, porque mais cedo ou mais tarde o Senhor ele se manifesta, e quando ele se manifesta, olha, é para mostrar de fato a verdade de que ele é o Senhor, e que claro, irmãos, às vezes nós ouvimos
alguém dizer, se for de salvação, se Deus tiver um propósito, todo mundo é de salvação. Deus tem um propósito na vida de todo ser humano, e nós conhecemos a palavra bem clara. Deus não quer que nenhum se perca. Quando Ele fala nenhum, Ele generaliza, todos, mas que venham ao arrependimento. Então, pega o mais vil pecador, aí se ele se arrepender, o reino de Deus é para ele também, vai ser entregado dentro da vida dele. Então, se for de salvação, vai vir. Para com isso. Isso aí são falácias gospel que não tem valia alguma. Por isso que é bom conhecermos a palavra, né? Isso é muito importante. Então, Jesus, ele tem a autoridade absoluta, por isso que ele se manifesta aqui como aquele que tem, ele tem a chave que abre e não fecha, e que se fechar, não adianta forçar a fechadura, ninguém vai abrir, isso é fato, né? Então ele tem todo o domínio, ele tem todo o poder. Jesus é aquele que possui a chave de Davi. Isso quer dizer que ele é aquele em quem finalmente se cumpre todas as promessas messiânicas. É o único que tem o poder de abrir portas do reino de Deus para o homem. Só Ele é quem pode, irmãos, abrir a porta do domínio de Deus. Porque o que é o reino de Deus? Irmãos, o reino de Deus é algo que é maluco, entra nas nossas vidas e nos transforma. E aí, me faz lembrar aqui a fala, eu já disse, eu repito, a fala do apóstolo Paulo à igreja de Roma, quando ele mostra o que é o reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? É o domínio de Deus estabelecido nesse tempo, nessa terra, e aqueles que quiserem fazer parte, ser súdito, é só se enquadrar. E aí, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, ele diz aqui no capítulo 14 de Romanos, o versículo 17, para ficar bem claro, ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus, irmãos? Que reino de Deus é esse de vocês? E aí, com poucas palavras, nós conseguimos distinguir o que é o reino de Deus. Está aí, não é comida nem bebida, mas é justiça plena de Deus. Justiça com equidade, ou seja, a justiça de Deus, ela sempre será com equidade, igual para todos. Às vezes você vai ouvir dizer que alguém é queridinho de Deus. Não existe queridinho de Deus, não existe. Falam de Davi, não existe nenhum queridinho de Deus, nem o próprio Moisés, que foi e conversou com Deus face a face, não foi queridinho de Deus, não existe esse. Aí cumpre o que Jesus diz, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras em vós, é o condicional, aí sim, permanece essa comunhão, mas no momento em que quebrar essa comunhão, acabou. Então quando eu falo de Moisés, o homem que falou face a face com Deus, no primeiro momento que ele não honrou a Deus, tá bom, Moisés, reprovado. Era só para você pedir para a rocha, não era para ferir. A rocha ia ser ferida em outro momento, mas tá bom, vai tipificar o Cristo aqui. Mas se ele fala assim, rocha, dá água para esse monte de murmurador, Deus dá. Porque, imagina também como é que estava Moisés, né? É de entender, mas ele deveria ter entendido melhor ainda Deus e ser obediente. Então, rocha, dá água. Seus murmuradores, vem cá. E ele tinha certeza que ia sair água, mas na ira, ele foi lá e como furar a rocha com um cajado? Então, quer dizer, é coisa de Deus, né? Deus honrou a palavra de que sairia água, mas não era da forma que reprovava. Da mesma forma, Davi, quando ele peca, acabou. Dali para frente, fala assim, a espada, você não vai morrer, viu? Seu desgraçado, você não vai morrer, mas a espada não vai sair da sua casa. Alguém que é segundo o coração de Deus. Então não tem um queridinho para Deus. Se falhar, Deus vem e cobra. E aí o que aconteceu? Davi sofreu o que sofreu por conta de que não permaneceu naquilo que o Senhor tinha ali estabelecido para ele. Então, para nós, o que é o reino de Deus? É a justiça de Deus. Deus é justo. Ele está
vendo o que acontece comigo, Ele está vendo o que acontece com cada um de nós. E Ele é justo, no momento certo, Ele vem e faz uma justiça com equidade. Não, é comigo, não é com você. Porque, irmãos, aquilo que vem contra nós não é contra nós. O próprio Deus assim, é comigo, não é com você, porque é por causa de mim. É por causa do Senhor que muitas das vezes nós somos perseguidos, caluniados, e tem um monte de... Então, por isso que nós temos que aprender a descansar. Justiça. Aí, quem espera na justiça de Deus? Isso é o reino de Deus. Quem espera na justiça de Deus tem o quê? Paz. E quem tem paz, irmãos, tem alegria no Espírito Santo. Sabe o que é alegria no Espírito Santo? É você chegar numa casa dessa vazia, irmãos, de pessoas, mas cheia da presença de Deus, quando você ora, quando você louva, quando você prega, quando você se apresenta ao Senhor. E isso não sou eu não, que estou dizendo, eu. Qualquer um de nós, se fizermos isso, não tenha dúvida que Deus se manifesta. Então, olha que interessante, isso é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E não tem coisa melhor, irmão, de que nós termos alegria no Espírito Santo. Se nós tivermos alegria na pessoa do Espírito Santo, um cântico que toca ao céu, toca o nosso coração. Uma oração que toca ao céu, toca o nosso coração. E isso, irmãos, eu digo, não tem preço. Então, Jesus é aquele que possui essa autoridade, essa chave, né? Ele é o único que pode abrir portas do reino de Deus para o homem, e essa porta foi aberta para nós. Louvado é Jesus. Essa autodescrição de Cristo certamente trouxe um conforto muito grande aos crentes da igreja de Filadélfia. Isso porque aqueles cristãos eram perseguidos pela comunidade judaica, ou seja, os judaizantes, né, daquela cidade, que insistia que somente os judeus é quem pertenciam ao povo de Deus. E isso, irmãos, vai ser até o último dia em que, depois de Jesus arrebatar a igreja, eles dizem que só eles que são o povo de Deus, e de fato são o povo de Deus, mas não são o único, são os que estão no stand-by de Deus, para o momento certo eles serem chamados a atenção. Mas por enquanto, é o que eu digo, estão no stand-by ali. Povo de Deus é a igreja do Senhor. Mas ao falar a igreja de Filadélfia, Jesus deixou claro que a segurança e a sua salvação não estava sob a autoridade do julgamento judaico, mas estava sob as mãos daquele que verdadeiramente segura a chave de Davi. Ou seja, o domínio, o poder estava na mão de quem? Do Messias, né? Então, é curioso, irmãos, que ainda hoje levanta-se denominações e com o erro de dizer que só eles estão certos, só eles é como que se para adentrar a eternidade tem que passar por eles. Então, se ouvirmos isso ou se recebermos um convite desse, eu digo, foge, corre, porque não tem veracidade bíblica, e isso é perigoso para aqueles que estão até lá dentro. Infelizmente tem, irmãos. Nós temos isso hoje, claro, e nós temos que conhecer a palavra para de fato ficar aguardando o Senhor na sua promessa, na revelação da sua glória, que quanto menos nós esperarmos, vai acontecer. Aqui nós vemos o elogio à igreja de Filadélfia, como eu disse, foi uma das únicas, ela Esmina, que não levou puxão de orelha, porque fez por merecer. Diz assim, após informar que as questões da salvação são deliberadas por aquele que inteiramente santo e verdadeiro, a carta à igreja de Filadélfia mostra que Cristo está pessoalmente atento ao seu povo. Estava atento ao seu povo ali, a igreja, né? Por isso, na carta, ele próprio diz: conheça as tuas obras. Então, por isso que eu repeti aqui, né?
todas as 7 igrejas, o Senhor sempre esteve atento ao que estava acontecendo ali. E Ele disse: conheço as tuas obras, sendo ela boa ou não, eu conheço, né? E aí Ele disse: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então o versículo 8 mostra justamente o elogio que Jesus faz àquela igreja, que Jesus conhece as obras, o comportamento ao qual eles estavam passando, a dificuldade que eles passavam ali, e Ele diz: olha, uma porta de escape aberta coloquei diante de vocês, que ninguém pode fechar, e vocês, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, irmãos, vai haver o momento da adversidade, vai haver o momento da luta, da dificuldade, as forças vão, parece que se exaurir, vai querer acabar, mas a recomendação é não negar o nome do Senhor, porque não é porque há uma luta, uma perseguição, não, agora eu vou, não dá mais, eu desisto. Então, e olha o que a gente vê de relato, irmãos, de pessoas que iniciou, parou e retrocedeu, porque viu problemas aonde foi em tal denominação, não conheceu a Cristo, porque quem conhece a Cristo e tem uma experiência com Cristo, até na caverna ele glorifica, ele louva, ele busca, ele serve ao Senhor, ele não fica preso, irmãos, às situações, às circunstâncias, ele fica esperando em Cristo, e isso é o que tem que estar estancado no nosso coração como igreja, irmãos. E eu repito, não olharmos para as circunstâncias. Se nós quisermos observar, irmãos, pega o ministério de São Miguel, nós estamos passando por um vento. São Miguel, nós estamos passando por um vento, não tenha dúvida, isso é claro, está patente. Por quê? Deus o sabe. Para quê? Deus o sabe. Estamos agora. O que não pode faltar é o remanescente, porque Deus ele vai ver o remanescente. Porque Deus ele não vê só o remanescente, Ele vê o remanescente fiel na sua palavra. Então, irmãos, eu acredito que vai haver um momento em que Deus vai fazer alguma coisa em nosso favor, porque nós, irmãos, não brincamos de ser crente, nem de servir a Deus. Nós estamos na presença de Deus, e o Deus Todo-Poderoso, que tem o domínio nos céus e na terra sobre as nossas vidas, haverá um momento em que Ele vai intervir em nosso favor, e nós precisamos da intervenção de Deus, irmãos, porque quando nós temos a intervenção de Deus, saiba de uma coisa, tudo flui, tudo acontece. Eu sempre lembro, irmãos, eu gosto de sempre enfatizar, irmãos, que não devemos, nós temos que sim, de fato, evangelizar, convidar, trazer, fazer o trabalho evangelístico sim, mas qual era o trabalho que foi feito na igreja primitiva? Se alguém me falar que aquilo foi só para aquele momento, eu não acredito. Eu acredito que da mesma forma que a igreja nasceu, com aquela graça todinha, se ela estiver dentro do propósito de Deus, as mesmas ações vão acontecer nos dias de hoje. Vai depender de quê? De nós, igreja hoje. Então, por que eu digo isso? E aí eu gosto muito de observar isso, porque, irmãos, não é o meu falar, não é o meu agir, não é as minhas ações, e sim tudo isso Deus na frente, Deus o fazendo, porque se for para a glória de Deus, vai acontecer, mas se for para exaltação do homem, não acontece nada. Então, só para nós focarmos no que eu estou dizendo, e eu dou continuidade, porque o que aconteceu na igreja primitiva? Todo aquele alvoroço glorioso no capítulo 2, todinho. Então, quando termina o capítulo 2, termina no 47. Olha o que diz o 47, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz. Então, eu acredito muito nisso, irmãos, muito, porque aconteceu muita coisa, mas isso aqui para mim 2:47. Isso aqui é o ponto-chave da ação de Deus. Louvando a Deus,
e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar, aqueles que haviam de salvar. Então, Deus tem um plano de salvação através da humanidade? Tem. E Ele faz assim, Ele incomoda a pessoa aqui dentro. Você foi privilegiado, nasceu no berço, mesmo que se você deu um passeio, eu não. Então, eu fui incomodado, e nesse incômodo, e aí? Até que eu passei a ser um caçador de Cristo. Então, porque Deus incomoda, e daqui a pouco você começa a procurar. Mas não, eu passei na mesa branca, eu passei na Umbanda, eu passei em tanto lugar, e se eu falar para vocês, vocês ficam horrorizados. Por final, Josué, 26 anos, eu me batizei na igreja católica, como se fosse uma criança. O óleo, o sal, a água, tudo, uma vela do meu tamanho, e depois me deram um papel para fazer um discurso. Ali Deus começou falando, é aí que eu quero mesmo. E aí eu peguei e fiz um discurso da liturgia, 26 anos. Aí eu falei para Deus assim: Senhor, depois que acabou todo esse rito, que acabou esse rito do batismo, nós fomos para casa, eu, minha esposa e os meus padrinhos fomos tomar cerveja. Aí quando chegou, aí passou os dias, eu falei: Senhor, é só isso? Eu perguntei para Deus: é só isso? Você via Deus só isso? Eu fui lá e me batizei agora. E continuou. Até que Deus me jogou na cova dos leões, na sala dos crentes. Aí foi 1, 2, 3, 4, todo dia me evangelizando, todo dia. Aí Jesus foi entrando. Aí eu me tornei um torrão, que só minha mulher pode dizer quem fui eu na minha conversão, o torrão que fui. Então, irmãos, Deus incomoda, por quê? Ele sabe todos quantos tem que chegar a esse aprisco. Ele sabe, Deus sabe de todas as coisas. Então, eu tenho que me posicionar e fazer a obra, não tenha dúvida. Porque não é por isso que eu vou ficar em berço esplêndido, sentado, tomando água de coco. Não, Deus vai mandar eu ficar só aqui esperando. Não é isso. Mas tudo está no controle de Deus, então Ele envia. E aí, qual é o quesito fundamental que aconteceu aí? O povo estava unido, louvando a Deus, caindo na graça. Todo o povo, todos os dias estavam ali. Então, unidade, comunhão, reciprocidade, amor fraternal, tudo isso existia dentro da igreja. E aí Deus fala: vai para lá, vai lá mesmo, vai lá. Uma pregação foi 5, depois dobrou, e aí sucessivo, e aí 5.000, e foi aumentando. Deus acrescentava o poder da palavra, e essa palavra, ela tem poder ainda hoje. O que precisa? União, comunhão, propósito único de servir a Deus, e aí o Senhor vai acrescentando. Então eu creio que as características da igreja primitiva não mudou, depende unicamente de nós entendermos o porquê Deus acrescentava e por que hoje não é acrescentado, e por que hoje, irmãos, há muitas das vezes uma fuga. Então Deus o sabe, e nós temos que esperar em Deus, porque só esperando em Deus para nós termos mudanças e resultados que sejam favoráveis ao reino de Deus, não à instituição, mas sim ao reino de Deus. A igreja de Filadélfia era pequena em número e tinha pouca força, mas suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. A cidade de Filadélfia ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente ao Oriente. Isso fazia com que as pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelismo, ou seja, de evangelização. Então, está ali, Deus abriu uma grande porta de fato para aquela igreja, para que eles, diríamos aí, trabalhar, testificasse, Então a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta, e como uma verdadeira igreja missionária, pregou o evangelho com firmeza e fidelidade, e mesmo diante de escárnio,
e da oposição daqueles que eram inimigos da obra do Senhor, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo e guardou a sua palavra. A igreja de Filadélfia era pequena e insignificante aos olhos dos homens, mas era grande aos olhos de Deus, porque Deus é aquele, irmãos, que vê o propósito e, sobretudo, o trabalhar, o agir dentro do chamado, dentro do propósito de Deus. Então Deus, o que Ele vê em nós, quando nós criamos um planejamento de evangelismo, seja do que for, Ele vê qual é a intenção do coração, e é ali que Deus trabalha, é ali que Deus prospera nas nossas vidas, no que diz respeito a alcançar aqueles que precisam se chegar a esse aprisco, não tenha dúvida. A carta da igreja de Filadélfia tinha como pano de fundo um ambiente adverso que os crentes daquela cidade tinham de enfrentar. Na carta, Cristo disse que estava ciente da oposição daqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás. Irmãos, é interessante, né? Mesquita é do muçulmano, né? Então, você pega a mesquita de Omar, os muçulmanos. A igreja, entre aspas, falando, o templo dos judeus são a sinagoga, né? E olha, quando você entra na sinagoga não é fácil não é só chegar lá e entrar não, eles são bem fechados, né? E Jesus tinha aquela igreja como uma sinagoga de Satanás por conta daqueles que ali eram judaizantes, ou seja, eles não se converteram, estavam lá e serviam de pedra de tropeço para aqueles que estavam caminhando pela fé. Então, irmãos, estava claro, estava patente diante do Senhor. Então, qual foi a fala do Senhor para eles, né? Assim como os crentes da igreja de Esmina, os cristãos da igreja de Filadélfia também estavam sofrendo perseguição por parte dos judeus que viviam ali. Qualquer um que se convertesse ao cristianismo eram identificados como hereges, apóstata diante do judaísmo e impedido de frequentar as sinagogas. Os membros da Assembleia Judaica em Filadélfia se orgulhavam de ser povo eleito de Deus, mas na carta o Senhor disse que, na verdade, eles eram mentirosos e que aquela assembleia era uma sinagoga de Satanás. Por isso, ou seja, pois servia como instrumento nas mãos do inimigo para destruir a obra do Senhor. Jesus ainda disse que havia de fazer com que os opositores reconhecessem que aquela igreja era mesmo um objeto do amor divino. Então, foi o que o Senhor falou aqui, né? No versículo 9, né? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus, mas não são, mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a seus pés, e saibam que eu te amo, ou seja, que eu amo vocês, que de fato vocês sim servem a mim. Então, quer dizer, percebe que Deus ali, Jesus ali, ele fala assim, ó, se preocupa não, mais cedo ou mais tarde eu mando o boleto e vou cobrar, e eles vão reconhecer. Agora, irmãos, observemos que a dificuldade que aquelas 7 igrejas passaram, e por perseguição, a luta deles não era contra quem estava de fora, era com quem estavam dentro. As nossas lutas, irmãos, se nós pararmos para observar, elas não estão lá fora, elas estão bem próximo de nós. As nossas maiores lutas estão dentro dos nossos lares e dentro da igreja onde nós congregamos, é onde estão estabelecidas as nossas maiores lutas, e não era para ser assim. Mas por que é assim? Porque o reino de Deus, irmãos, ele faz oposição às trevas, ao mundo. E aí, o que acontece? Eu tenho comigo que a igreja do Senhor, na qualidade de 4 paredes, é um ponto de socorro de Jesus. Então aqui vem todo mundo.
vem como quer, fica como está, fica à vontade. Não, vem e deixa Deus fazer a obra, porque aquele coração ao qual o Senhor faz a obra, não tenha dúvida, esse se torna servo, depois discípulo, e aí ele é qualificado para fazer a obra do Senhor de uma forma muito maior. Então, irmãos, é por isso que muitas das vezes a guerra, a luta, ela está dentro está ali, permeando, não está dentro, está permeando o corpo, porque nós, igreja, somos o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, e eu digo que aqueles que fazem oposição não fazem parte desse corpo, mas estão dentro, estão juntos, estão aqui participando. E aí, como que você sabe quem é quem? Ações, comportamento contrário. Por quê? Olha que eu falo, irmãos, assim, por alto. Jesus apontou. Ele apontou a perseguição dentro de cada igreja. Ele falou assim: não se preocupa não. Cama, cadeira de roda, vai morrer. E ele foi falando para cada um, ele disse uma coisa: vai ver conta. No momento aí dizer que Deus é bom, lógico que é. Lógico que é, mas não tem tanta palavra que vai cobrar, mas ele é bom, porque a todas elas ele falou assim: arrepende-te. Se arrepender, então, irmãos, o Senhor não é bom, ele é bom demais, porque ele poderia muito bem só cobrar, mas não, ele vem, chama atenção, e agora fala: se arrepende. Porque imagina, irmãos, se eu receber uma mensagem dura da parte de Deus: desce, se converte, porque o que você fez está errado, assim, e eu identificar que aquilo que de fato está se falando foi uma ação minha, eu tenho que descer. Se eu temo ao Senhor, eu tenho que descer. Se eu tenho misericórdia de mim, me perdoa. E aí, cara no chão, o rosto no pó, e aí se converter. Agora, se ficar ereto, isso é carne, isso não é de Deus, toma cuidado. O ereto é joio, mas isso não acontece na igreja. Isso não acontece, não. Isso só vai acontecer na revelação. Vou pegar o joio e jogar na fogueira, e aí eu recolho o trigo, porque senão, se eu tirar o antes, eu vou prejudicar um e o outro, mas é no dia certo. Mas isso não acontece, graças a Deus, no nosso meio, e nem em muitas igrejas aí. Nós estamos aqui só falando das 7 igrejas, porque isso aconteceu lá. Hoje, graças a Deus, isso não acontece. Mas tem cuidado de ti e da palavra. Essa é a orientação. Então, irmãos, a igreja de Filadélfia, ela foi perseguida, mas é o que está dizendo aqui, o Senhor falou: não se preocupe, vocês não negaram, eu vou intervir em favor de vocês, né? Então, eu li aqui, repito, assim como os crentes da igreja de Esmina, os cristãos da igreja de Filadélfia também estavam sofrendo tal perseguição, né? Qualquer um que se convertesse ao cristianismo era identificado como herege e apóstata diante do judaísmo e impedido de frequentar a sinagoga. Os membros da igreja, da Assembleia Judaica em Filadélfia, eu já disse isso aqui, estou só repetindo, né? Então Jesus ainda disse que haveria de fazer alguma coisa com os opositores para que eles reconhecessem, é verdade. Então, é aquilo que nós estávamos falando aqui, né? Então, o Senhor ia mostrar para eles que o Senhor estava na frente daquela igreja, né? Diante desse cenário, Cristo também garantiu que, assim como a igreja de Filadélfia tinha guardado a palavra da sua perseverança, Ele também guardaria aquela igreja da hora da provação que havia de vir sobre o mundo. Está lá no 3:10, né? A palavra grega usada nesse versículo para falar da proteção do Senhor é a mesma aplicada na oração sacerdotal de Jesus, pedindo que o Pai não os retirasse os seus seguidores do mundo, mas que o livrasse do mal. Então, como é que nós vamos vencer? É Deus matando o adversário? Não, é nos livrando, nos dando o escape com graça
e com sabedoria. Olha o que o Senhor disse em João, na oração sacerdotal 17:15 de João, né? Ele diz assim, ó, então a declaração é assim, ó, eu te guardarei da provação, né? Está lá, João 17:15, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, haverá o que da parte de Deus? Vai guardar no momento da perseguição, da provação. Não implica a ideia de retirada da provação, mas de preservação na provação. Em outras palavras, Cristo não estava dizendo que haveria de livrar os crentes de Filadélfia de passar pela provação, mas que Ele haveria de livrá-los através da provação. Então, é a mesma coisa, nós poderíamos observar Misael, Azarias, Ananias e Daniel. Misael, Azarias e Ananias, dentro da qual eles foram salvos da sentença? Não, foram lançados à morte. Pronto, morreu. Opa, mas calma aí, é vocês? Não sou eu. Não, é comigo. Desceu o quarto homem e aí não houve problema algum com eles. Da mesma forma, sentenciado à morte, levado à cova dos leões, Daniel. Então, o que eu observo ali, irmãos? A fidelidade deles e a fé deles em Cristo. Eu digo Cristo porque Cristo está em todos, na pessoa de Cristo, em Deus, fez com que Deus descesse e intervisse por eles. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que no momento da nossa maior adversidade, Deus desce e guerreia com a gente. Irmãos, eu creio piamente que a mesma coisa que Deus fez com Misael, Azarias e Ananias e com Daniel, ainda hoje, se passarmos por tal situação, Deus também desce em nosso favor. E aí eu repito o que está escrito, né? Entre outras palavras, Cristo não estava dizendo que haveria de livrar os crentes de Filadélfia de passar a provação, mas que Ele haveria de livrá-los através da provação. Então, no momento da maior prova, Deus foi lá e tirou eles são e salvo, sem nenhum fio de cabelo queimado. Da mesma forma, Daniel. E aí o que aconteceu? Os opositores foram quem herdou aquilo que foi preparado para aqueles que de fato estavam ali confiantes em Deus. Essa é uma garantia que se estende aos cristãos de todas as épocas e lugares. É o que eu estou falando, irmãos. É para mim hoje, é para nós hoje. E eu digo, irmãos, que nós não, teremos facilidade. Eu tenho comigo que haverá um momento em que vai haver um aperto para a igreja, porque a igreja, irmãos, de forma a generalizar, que hoje são várias e várias denominações, está tudo no oba-oba, está tudo fácil, está tudo canta, bem. Então, eu acredito que vai mais cedo ou mais tarde, irmãos, ser balançada a figueira. Figo bom, figo mal. Aí vai ter um profeta que vai falar, figo bom, figo mal. Então, irmãos, a figueira vai balançar. Quisera Deus que fosse por esses dias e que o Senhor cumprisse com a sua palavra, mas, como nós já ouvimos, tem o tempo de Deus para todas as coisas. A nós cabe-nos saber qual é a vontade do Senhor e perseverar nela em obediência. Então, essa garantia, ela se estende para nós nos dias de hoje. Os crentes podem ser confortados de que o Senhor preserva o seu povo na hora da provação que abate o mundo. Ou seja, quando vier, irmãos, essa luta, essa provação, vocês não tenham dúvida, se vier aí um balançar da figueira, não tenha dúvida de que vai apertar, nós vamos estar debaixo da graça de Deus, claro, dentro do condicional de Deus, né? À luz de toda, eu estou terminando, à luz de toda essa verdade sobre a preservação divina, Cristo informou aos crentes de Filadélfia que Ele não demoraria a voltar e deixou a importante exortação: conserva, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha que interessante, irmãos.
Nesse ponto fica muito claro a forma como a soberania divina e a responsabilidade humana são apresentadas lado a lado. O mesmo Senhor que disse, eu te guardarei, também recomendou, conserva o que tens. Eu vou te guardar, né? Mas conserva o que tens. Eu vou te livrar, mas conserva o que tens. Uma das coisas, irmãos, além da palavra, que é primordial nós conservarmos para mantermos a nossa posição diante do Senhor, é a nossa fé. Porque uma vez que essa fé é ofuscada, acabou. Não tem mais porta, não tem convite, não tem visita, não tem campanha. Irmão, vamos fazer campanha para o meu filho. Esquece, irmãos, esquece. É só a misericórdia de Deus para tocar no coração do homem e ele voltar. Mas eu vou orar, eu sei que Deus vai fazer a obra. Pode orar, não se preocupa. Deus gosta de ouvir oração, sim. Mas eu digo uma coisa, irmãos, só Deus para tocar naquela vida e falar assim, vem. E olha que muitas das vezes Deus fica só assim, esperando. Vem, próximo. Quando você vier, os braços, a porta, está tudo aberto. Então, qual é a regra? Conserva o que tens, porque Ele vai guardar, mas conserva o que tens. Outro detalhe importante que nós observamos aqui, irmãos, é que na carta da igreja de Filadélfia, Jesus diz que aqueles crentes já possuíam a coroa de um vencedor. Olha que interessante. Como é que diz o texto? O texto diz assim, eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Já tinha recebido, já era deles, já tinha tomado posse. Então quer dizer, agora eles tinham que fazer o quê? Guardar o que eles tinham: fé, perseverança, a palavra, e aí muitas conotações, né? Então eles já tinham já possuíam a coroa de um vencedor, ou seja, a exortação não dizia para eles conquistarem a coroa, mas para simplesmente cuidarem apropriadamente da coroa que eles já eram possuidores. Vocês lembram que eu falei? Irmãos, nós somos vencedores. Eles já eram vencedores. Ele disse aqui, é o que vencer, mas aqui eles já eram vencedores, porque eles já tinham a coroa, irmãos. E olha que a coroa não pensa, né? É a honraria. Deus já tinha falado, vocês são vencedores, vocês já receberam. Agora você tem que fazer o quê? Guarda o que tens, persevera, sabe? Mantém-se na posição, para que ninguém tome, para que ninguém venha subtrair ou furtar de vocês essa honraria, né? Então, eles já tinham conquistado, só tinham que cuidar agora, né? A instrução era para que os crentes de Filadélfia continuassem sendo fiéis, e para tanto eles podiam contar com o cuidado pessoal do Senhor, que havia de mantê-los firmes, sejam quais fossem as circunstâncias. Ou seja, qualquer coisa que eles passassem, o Senhor estava ali com eles, ajudando, caminhando com eles. E porque é dessa forma que o Senhor age, irmãos, com as nossas vidas. Repito, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres. Então quer dizer, Deus, Ele quer ver em nós o quê? A sua palavra. Se a sua palavra estiver em nós, o livramento, não tenha dúvida que estará conosco, acendendo no nosso coração a chama da verdade e da justiça do Senhor. Fecha. A carta à igreja de Filadélfia termina trazendo a promessa de recompensas gloriosas aos vencedores. Em primeiro lugar, Cristo prometeu fazer do vencedor coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Está lá no 3,12. Essa era uma promessa muito significativa para os crentes de uma cidade que vivia assombrada por terremoto. Então, acontecia de fato ali, irmão, naquela região, terremoto, e eles tinham esse assombro mesmo, né? Inclusive, os tremores de terra eram tão frequentes e o medo da população era tão grande que muitos habitantes de Filadélfia resolveram morar em campo aberto, fora dos muros da cidade. Mas Cristo prometeu uma estabilidade permanente aos vencedores. Afinal, eles seriam pilares no templo de Deus,
de onde jamais precisariam sair. Na cidade celestial, os crentes de Filadélfia jamais precisariam sair da cidade pela ameaça de um desastre. Ou seja, o que o Senhor prometeu a eles aqui? Está aqui, a nova Jerusalém que desce do céu. Irmãos, a nova Jerusalém que desce do céu é a cidade que o Senhor tem preparado para os seus, para o seu povo. Então, saiba de uma coisa, irmãos, dizer que essas promessas, elas não são para nós hoje, é mentira, são para nós hoje, porque se tem uma das promessas que ela abrange toda a igreja do Senhor, é a nova Jerusalém, quadradona, desce do céu. E ali, irmãos, como vai ser, de que forma vai acontecer, eu não quero saber, mas eu quero participar. Os críticos, os estudiosos, os teólogos falam de várias formas, mas eu creio numa coisa: vai acontecer e nós vamos usufruir e gozar de forma plena. Basta permanecer firme e fiel na sua palavra, ou seja, na palavra do Senhor. Irmãos, Deus abençoe. Se o Senhor permitir, semana que vem a gente fecha com a igreja de Laodiceia, e uma coisa fica nos nossos corações: guardemos o que nós temos, Glória a Deus. para que nós não venhamos perder aquilo que nós já recebemos. E eu não digo nem perder, jogar fora, porque não seria perder, seria desfazer. Então guardemos, porque certamente, irmãos, aquele que prometeu cumprirá. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Amém. Aleluia. Essa é a esperança da sua igreja. Amém? E devemos guardar sempre essa responsabilidade. O Senhor não abre mão das suas igrejas dentro desse compromisso. Bom, vamos de pé. Deus abençoe o servo do Senhor e vamos ver como vai ser Laodiceia. Temos o texto, mas as revelações acabam nos trazendo alguns esclarecimentos muito importantes. Amém? Temos um culto sábado pela manhã, não é isso? Lá na Zona Sul. Está tudo já programado. Sim. Domingo, culto da família com ofertório para o sítio. Amém? Os demais eventos, tudo já estão anunciados. Pedi oração lá na Regional 1, com o pastor Edilson, que ainda está passando por exames. Está internado ainda? Tá. E os médicos estão fazendo uns estudos lá. Então a filha dele pediu oração. Vamos estar orando, então. Pai querido, obrigado por tudo que tens feito nesta noite, a maneira como tens se manifestado através da tua palavra. Que sempre em nosso coração possamos estar assim, ó Pai, dispostos a aprender mais e mais de ti. Isso dá acesso ao teu Espírito para nos moldar. Agora, que cada entendimento, cada esclarecimento possa encontrar em nosso coração espaço, para que no aprendizado melhoremos o nosso serviço, melhoremos o nosso temor e mudemos a nossa postura, para que em tudo possamos permanecer fiéis. Agora eu te entrego os pedidos de oração, teu servo pastor Edilson, ainda nessa situação, pedimos a ti que venhas intervir ali naquela causa, mas que sobretudo a tua vontade sempre prevaleça, porque todos estão nas tuas mãos, e isso basta para que vivamos em paz. Nos despeça da tua paz, nos dando um final de noite abençoado, um final de semana cheio da tua vitória e da tua alegria, e que todos sempre tenham em seus corações o desejo fiel de permanecer em ti, guardando, ó Pai querido, um compromisso firmado na tua palavra. Se conosco eu te peço, obrigado por tudo, eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. Quem crê, diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.